Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru e a minha orientadora é a professora Tatiana. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre sistemas dinâmicos complexos e vou apresentar para vocês o fractal de Julia. Então, o objetivo da minha pesquisa com a professora Tatiana é o de estudar a geometria fractal. E aí, nesse trabalho, mais especificamente, eu vou apresentar para vocês o fractal de Julia e, para isso, eu vou ter que apresentar brevemente alguns conceitos sobre sistemas dinâmicos complexos. Para poder realizar os estudos, a gente está lendo livros e artigos que constam na bibliografia deste trabalho e também utilizamos o software GeoGebra para poder fazer a construção computacional do fractal que eu vou apresentar para vocês. Então, indo para o desenvolvimento do trabalho. Primeiramente, o que é a geometria fractal, né? Então, quando a gente olha para a natureza, a gente observa que a geometria euclidiana, a geometria clássica, ela não consegue abranger a natureza, a irregularidade da natureza. E aí a geometria fractal, ela vem justamente com esse objetivo, de abranger toda essa irregularidade e o caos da natureza. Então, ela pode conter também alguns objetos que possuem até dimensão fracionária. E aí, para exemplificar esses objetos que são abrangidos pela geometria fractal, que estão na natureza, eu trouxe primeiramente o brócolis romanesco, que ele apresenta claramente o comportamento de um fractal, porque uma das principais características de um fractal é a alta similaridade. Isso é, ele se repete dentro dele mesmo. Quando você pega um pedaço desse objeto, você percebe que ele é semelhante ao todo. O que eu quero dizer? Se você pega, por exemplo, essa parte aqui do brócolis, você pode perceber que ela é semelhante ao brócolis inteiro. Então, esses objetos que eu vou apresentar para vocês agora, eles possuem essa característica. Então, outros objetos. Aqui, o casco de um caramujo, o fractal de gelo e também uma folha de samambaia. Na folha de samambaia, isso é muito fácil de se observar, porque se você pega um pedacinho da folha aqui, você percebe que ele é exatamente semelhante à folha completa. Então, todos esses objetos estão dentro da geometria fractal. Então, falando agora sobre sistemas dinâmicos. Primeiramente, o que é um sistema dinâmico? Então, entende-se por sistema dinâmico um conjunto X de estados possíveis que descreve como um sistema se comporta ao longo do tempo através de uma regra dada. Então, como assim? Vou explicar com um exemplo. Eu tenho aqui um ponto x0 e vamos considerar que esse ponto é um ponto complexo. E f é uma função definida nos complexos. Então, quem seria o f0 de x0? Ele vai ser o próprio ponto x0, vai ser de onde eu vou começar. Então, como que eu obtenho a próxima etapa, o x1? Eu vou fazer a aplicação da minha função f no ponto x0. Eu vou chamar isso daqui de f1 de x0, em primeira etapa. E aí eu vou obter um ponto x1. Para ir para a próxima etapa, para obter o meu x2, que seria o meu f2 de x0, o que eu faço? Eu faço a aplicação da minha função f na etapa anterior. Então, eu vou aplicar a função f no x1, vou obter o x2. Ou seja, eu apliquei a minha função na aplicação da função no ponto x0. E para a próxima etapa, para obter o meu x3, na etapa f3 de x0, o que eu faço? Eu faço a aplicação da minha função na etapa anterior. No caso, eu faço a aplicação da função f no ponto x2. O que isso quer dizer? Que eu apliquei f na aplicação de f no ponto x0. Então, o que eu estou fazendo aqui é aplicar f infinitas vezes nela mesma, partindo de um ponto x0 inicial que eu determinei. E isso daqui configura um sistema dinâmico. Ainda posso definir mais uma coisa. Então, quando eu analiso esses pontos aqui, xn com n indo de 0 até k, x0, x1, x2, x3, x4, o conjunto de todos esses pontos aqui, eu chamo esse conjunto de órbita de x0 por f. Então, quando eu analiso a evolução do meu x0 após a aplicação da f nela mesma, partindo desse ponto infinitas vezes, eu vou obter a órbita desse ponto x0 pela função f. Agora falando sobre ponto fixo atrator. Então, o que é um ponto fixo? Eu vou falar que w é um ponto fixo de f, sendo f uma função polinomial complexa, se, quando eu fizer a aplicação de f nesse w, eu obter o próprio w.
E aí, vamos considerar esse mesmo W. Esse W é um ponto fixo, porque a aplicação de F nesse W dá o próprio W. Então, eu tenho esse W um ponto fixo, e além disso, eu tenho que uma sequência de iterações converge para ele. O que isso quer dizer, uma sequência de iterações convergir para ele? Quer dizer que a órbita de algum ponto, ou de mais de um ponto, essa órbita vai convergir para o valor de W. Quando isso acontece, eu digo que W é um ponto fixo atrator. E ainda posso definir mais uma coisa, que é a bacia de atração de W. O que seria a bacia de atração de W? Ela vai ser um conjunto de todos os pontos que apresentam esse comportamento. Então, eu vou ter um ponto que pertencem aos complexos, tais que, quando eu analiso a órbita desse ponto até um valor k, sendo que k vai para infinito, e essa órbita converge para W, eu vou ter esse comportamento desse ponto. Então, o conjunto de todos os pontos que apresentam este comportamento é a bacia de atração de W. Vai ser esse conjunto a bacia de atração de W, certo? Então, agora, com esses conceitos que eu apresentei, eu posso falar sobre o conjunto de Julia. Então, o que seria o conjunto de Julia? O conjunto de Julia de F, denotado por JF, é a fronteira da bacia de atração de W, onde F é uma função polinomial complexa de grau n maior ou igual a 2 e W um ponto fixo atrator de F. Então, o que eu faço? Eu tenho um ponto, que é um ponto fixo atrator, e eu vou ter uma função polinomial complexa, sendo que o grau é maior ou igual a 2, então ela é no mínimo uma função quadrática complexa. Então, quem que vai ser o meu conjunto de Julia? Ele vai ser a fronteira da bacia de atração de W nessa função, tendo esse W um ponto fixo atrator dessa função. Eu ainda posso definir uma classe específica de funções para estudar o conjunto de Julia, que vai ser a classe das funções quadráticas. E como que eu defino essa classe? Sendo f uma função complexa, definida nos complexos, tal que a f tenha essa forma, z² mais c, sendo esse c aqui uma constante complexa. Quando eu estou analisando essa função f, eu estou analisando o conjunto de todas as funções quadráticas. Isso é, quando eu analiso o conjunto de Julia em funções que apresentam esse formato aqui, eu estou estudando o conjunto de Julia de todas as funções quadráticas. Então, considerando essa função f aqui, alterando o valor de c, eu posso obter infinitos conjuntos de Julia, certo? Então, aqui, no próximo slide, eu vou apresentar 3 deles, apenas alterando essa constante, sendo a função dessa forma aqui. Então, para esse primeiro valor da constante c, a gente obtém esse conjunto de Julia. E aí, alterando o valor, olha como muda o desenho. Alterando o valor da constante, já obtém outro conjunto completamente diferente, que também é um conjunto de Julia. E ainda um terceiro valor aqui para um outro terceiro conjunto de Julia. Então, o que a gente pode concluir disso? Como eu já disse, fica óbvio que nós temos infinitos conjuntos de Julia, porque você pode alterar a função. Você não precisa se prender numa função de grau 2, você pode ir além disso. Mas, ainda considerando uma função de grau 2, você já tem infinitos conjuntos de Julia, porque você tem infinitas possibilidades para a constante complexa C. E além disso, com o conjunto de Julia, a gente pode também definir um outro fractal, que é o conjunto de Mandelbrot. Então, o que seria o conjunto de Mandelbrot? Ele vai ser o conjunto dos valores para a constante C, usando a função daquela forma que eu apresentei, quadrática, tais que o conjunto de Julia é conexo. Então, quando eu pego todos os valores para a constante que fazem com que o conjunto de Julia numa determinada função seja conexo, eu vou ter um conjunto de Mandelbrot. E aí, eu trouxe uma imagem do conjunto de Mandelbrot. Então é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Aqui estão as referências que eu utilizei para esse trabalho. E é isso. Obrigada.